Bom, apesar de ser descendente de portugueses e nascido no Brasil, aprendi que os belgas também são pontuais, assim como os suíços. Eles começaram 18 horas. E um minuto atrasado, perdão, pessoal. Na próxima, faremos melhor. Então, eu queria anunciar aqui que essa é a primeira reunião de um grupo de trabalho e discussão novo dentro da Belgalux, que é um grupo voltado à transformação digital de empresas. Eu acho que, acima de tudo, né, independente do papel que a gente tem dentro de uma empresa, dentro da sociedade, tem aqui empresários, executivos, né, membros da equipe da Intrust, inclusive, da A2, advogados, independente do nosso papel profissional. Nós somos pessoas dentro de um contexto de uma transformação muito importante. Essa transformação que a IA está trazendo, a transformação que a aceleração do desenvolvimento tecnológico traz, é ultra relevante para o nosso papel pessoal, para o nosso papel profissional também. E esse grupo de discussão, de trabalho, de troca de ideias, tem o propósito de trazer mais à luz sobre isso. E, bom, hoje nós temos aqui duas pessoas que são referências nisso, eles vão se apresentar depois, mas eu gostaria de dar a vocês as boas-vindas a esse novo grupo de trabalho. Lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sou o Carlos Manino, eu sou engenheiro de computação formado já tem alguns anos. Eu trabalho no segmento de tecnologia já tem 35 anos, sou oriundo tenho uma vocação muito forte de serviços, né? Mas a gente estuda bastante o mercado, o que serve para advogado, serve para outras áreas com certeza também. Então, essa transformação que o Jeff começou a falar aqui para a gente é uma coisa que acontece, não é novidade, né? Vem acontecendo há bastante tempo. Mas a gente está num momento agora bastante importante com o advento do IA, né? A gente tem que entender um pouquinho, entender se é uma coisa nova, é uma coisa mais antiga, como é que é isso aí, o que isso impacta na vida das pessoas de maneira geral e como é que a gente tem o benefício, né, de usar isso a nosso favor. Ô, Giovanni. Vou colocar aqui já uma... Estou vendo. Ah, tá. Agora. Estou vendo. Agora vai. É isso. Bom, já vou iniciar a apresentar a introdução com o intermediário Guilherme, o Gabriel, e a equipe que está aqui junto também, a introdução da sociedade, que é como objetivo be international, ser internacional. A gente fundou essa empresa, já existia sob a forma do Grupo A2. A gente, no ano passado, fizemos uma governança para dar um foco mais na internacionalização das empresas. A gente fala no in e no out. No in no sentido só, trazemos empresas de fora, que querem vir a desenvolver um negócio no Brasil, e também empresas brasileiras, temos já algum case que conhecemos como a Havaianas, que hoje implementada a nível europeu, faz um sucesso como uma marca, não somente como um produto. Então, a Intross nasceu com esse objetivo de facilitar a internacionalização das empresas. Eu sou João, tenho um sotaque, todo mundo vai dizer, me pegaram como libanês, argentino, quase japonês. Bom, meu sotaque é misturado. Eu nasci na Itália, sou italiano, me formei na Itália como engenheiro, mas morei 20 anos na França, por isso a mistura do francês o italiano. Morei 3 anos na China. A bandeira que estão tudo embaixo são bandeiras onde eu ou morei ou fiz conselho de administração, como na Índia, ou Portugal e a Polônia são mais países onde foi durante 3 anos a cada vez com uma missão de conselheiro. O Marrocos também, Singapura e a China eu morei, como também na Itália, na França e agora no Brasil. Tenho um caminho de tecnologia. Caí na tecnologia por paixão. Não estudei tecnologia, não aprendi a tecnologia
a nível universitário, de outras formas. Venho do mundo da engenharia, engenheiro, mas trabalhei sempre em projetos internacionais, na multinacional francesa, a Decathlon, e a tecnologia a gente via como um meio de um recurso que ajudava a acelerar o negócio. Me apaixonei com isso até ser o CTO mundo da empresa, lá, trazendo sempre uma visão, negócio, processo e tecnologia. Os três habitavam juntos. E vocês vão ver que hoje vamos falar um pouco sobre isso. No caminho tem a parte do CTO, que a gente fala, o Chief Technical Officer, que é um pedaço muito importante na empresa de hoje, mas com o tempo a gente vê aparecer também o CDO, o Chief Digital Officer. Então, esse é o caminho que eu fiz. Dali há esta competência em transformação digital, que vamos falar hoje. Eu queria fazer uma pergunta já a vocês, porque não precisa ser um push, eu queria que seja interativo, com o Carlos falamos isso ontem, que seja um pouco ante nosso interativo. Eu faço uma pergunta para vocês. Por vocês, se alguém quer se lançar, o que é a definição por vocês de transformação, que eu chamo digital, mas vamos dizer, transformação digital. Se alguém se quer lançar, qual é a definição? Quem arrisca? Que arrisca? Tem várias definições. Sim, Sim, tem vários. Mas que aqui na mesa, entre nós, como é um comitê de trabalho, a ideia é também iniciar a definir que é uma transformação digital, que no meu caso eu chamo digital, eu só quero depois fazer. Se tu falas de digital, é um índice para a resposta ou não? É uma contração do físico e digital, a associação da dimensão digital que a gente leva para o universo físico, para transformar no sentido de tornar adaptada, digamos, um mercado que se transforma e para trazer também mais eficiência e, enfim, mais rentabilidade também à empresa. E isso pode impactar a empresa em várias dimensões, tanto para o cliente como para funcionamento, funcionários, organização. Então, impacta de maneira horizontal o mundo da empresa física. Perfeito. O que o noção do digital, coloco sempre essa noção digital, a conectar o mundo físico com o universo digital. Então, a gente fala mundo físico, o mundo é a Terra, o universo digital. Porque quando a gente vê o digital, para falar disso, mas que hoje a internet, a rede, o blockchain, IA, é um universo, não é um mundo. Nós precisamos saber conectar esses dois mundos. Então, a transformação digital, precisamos, a diferença digital é um momento como só o digital. Precisamos saber conectar. Por isso, a adição essa palavra. Tem alguém que quer se lançar também, mariscar? Desafio. O maior desafio que você... Também no digital, a pessoa que está online por interagir com você. Qual é o maior desafio que tem na transformação digital? Quantidade de dados. Quantidade de dados. A segurança dos dados. sem dúvida. A cultura das pessoas, principalmente, o impacto é muito grande. Eu diria que a transformação digital ou digital como um meio e não como um fim, né? Olhando para a percepção, a experiência do cliente. Eu sou suspeito um pouco porque o Giovanni é professor nosso aqui, essa conversa já tem algum São tempo. iniciados já. Mas eu estou colocando na perspectiva do cliente, a transformação digital das empresas não pode ser colocada como um fim, mas como um meio, sempre se colocando no lugar do cliente para atender ele de uma maneira, ele é sempre o foco, né? Não é a tecnologia que é o foco, é isso que eu quero dizer. Vamos falar um pouco a nova era. A gente vê aqui, eu coloquei 4, tem vários, inclusive que tem uma quinta, uma sexta, mas para direcionar um pouco esta noção que a empresa precisa evoluir. Já falamos da quinta revolução industrial, daqui a pouco, quarta ou quinta, a gente já podemos discutir sobre isso, mas o objetivo é que nós estamos vivendo uma revolução. Já a revolução em curso, então precisamos se adaptar. A gente passou numa extrema automatização, robô, o período de Ford, também era manual, a gente foi até automatizar tudo. Estamos chegando agora na era de hiperconectado, a gente fala, tudo é conectado. Sistemas, pessoas,
tudo é conectado. A IA vai falar o caso Exato. sobre isso. Por que isso? Por ter organizações exponenciais. O fato que tudo é conectado, antes as pessoas iniciavam ou a vender, a ter um negócio na região, na cidade. Hoje não tem mais limitações. Quando a gente inicia a falar desses hiperconectados, o nosso cliente, o nosso parceiro, as nossas interações podem ser com pessoas no universo, mas a gente fala digital. Então, não tem mais limitação. Então, vamos passar da uma noção linear, quando a gente trabalhava com um crescimento linear, falando de volume, de qualidade, de preço, a uma noção que hoje, quando o conceito, o business, inicia a se conectar com a necessidade, o crescimento inicia a ser exponencial. Hoje, essa noção de hiperconectado faz que o negócio não tenha limite. Mas, para chegar nesse caminho, precisamos ir nessa digitalização. E não estamos falando da simples digitalização, eu vivi isso, no início de 2010, ano 2010, vamos digitalizar. No varejo, a gente dá o telefone a todo mundo, o iPad, colocamos dados agora tudo, só não tem mais caneta. Mas não estamos falando disso. Não estamos falando de dizer, vou digitalizar meus dados. A gente está falando mais que isso. Estamos falando aqui, principalmente, eu chamo a jornada. Nesta jornada, a transformação digital não é um projeto. Sabe, eu vou pegar uma empresa, uma especializada, que vai me transformar. Colocar um sistema. Colocar um sistema. Da minha experiência, me fala, todo o conselho que fez, o nível internacional, a gente precisa construir uma jornada que inicia no Go digital. Eu coloquei ali 90% da empresa vão no Go, que é encantar o cliente. Eu chamo isso de encantamento. Vamos colocar o e-commerce, vamos colocar as redes sociais, vamos colocar o marketing digital na forma de campanhas, etc. Vamos colocar toda a experiência omnichannel, não? E agora vamos colocar IA em tudo. Em tudo. Tudo é IA. Tudo IA. A gente vai nesse Go digital, não? Encantando o cliente. O que nós esquecemos? Se a gente vai falar, encantamos, a empresa, o momento, eu vivi isso com diferentes empresas que ajudei na parte do conselho, não funciona no momento. Investi muito, mas não dá resultados. Investi muito, mas não funciona. Essa palavra, seguramente, vocês escutaram muitas vezes. Não funciona. Por que não funciona? Porque está faltando o bidigital. O que é o bidigital? Ser uma empresa que opera como digital. Quando falo de ser digital, a empresa não é só as ferramentas. É o mindset digital das pessoas. Colocar uma Ferrari na mão de pessoas que não sabem dirigir um carro de alta performance, que tem uma maneira de colocar a primeira marcha, que todo mundo sabe que uma Ferrari não vai de primeira, vai de segunda. Porque em primeiro ninguém, só os pilotos sabem ir de primeira. Ou ir com a Ferrari precisa andar de segunda primeiro. Ou você precisa ir a 100 km em 2 segundos, porque ela, a primeira é só por isso. Então, se você não coloca o ser digital no mindset das pessoas, não trabalha principalmente com o cliente. O cliente é hiperconectado. Se você chega no cliente, ele te fala, mas vi nos seguidores, vi não sei onde, e você não está conectado com ele, já perdeu o cliente. O cliente é mais avançado que nós. Então, essa noção do digital, quando os dois elementos, o Go e o bidigital, são juntos, a gente viu lá a parte vermelhinha, iniciamos a ser uma empresa que tem negócio digital. E como os dois elementos crescem, a empresa evolui. E nós sabemos que uma empresa que não evolui vai morrer. Pode ganhar, todo mundo conhece o case da Kodak, tem vários. Se a gente não evolui, no momento o negócio morre. Então, primeira etapa, todo mundo quer fazer um novo negócio. Vamos com calma, utilizar habilitadores que nos permitam a implementar, a co-construir soluções que fazem que a empresa se transforme entre o Go e o Bi e ir em um negócio digital e depois em um novo negócio. Aqui é a jornada. Mas como vou fazer a jornada? Trabalhando em 3 níveis, que eu chamo People to People, Organização e o Agile.
O people to people é a experiência do cliente, eu chamo. Nos anos 80, 90, a gente que vende produtos e preço. Hoje, com a arrivada do digital, todo mundo sabe o preço do produto dos outros. Então, é uma concorrência que é um crescimento linear. Hoje, todo mundo pode ir na China, compra um t-shirt, uma camisa branca, coloca aqui na Paulista um fluxo de ter 1 milhão de pessoas que passam por dias, e você faz a concorrência da CA, de todo tipo de marca, que está vendendo o mesmo produto. A gente evolui onde? No produto design. Vamos fazer um pouco de design. Mas todo mundo está aprendendo a dizer agora vou fazer o design. Nesta caminhada de transformação digital, a experiência do cliente. Que o cliente não quer mais viver uma noção de produto, porque ele sabe comparar um produto na água com outra, sabe? Mas saber por água é mais dá uma experiência de beber aquela água e faz parte do negócio da transformação das empresas. Faz parte do caminho de ser uma empresa que agora tem um novo negócio, um negócio digital, um negócio que vai evoluir. O segundo assunto é as organizações. Este aqui existe no tempo dos romanos. Todo mundo, os egípcios utilizavam diferentemente, ao lado hierárquico, os romanos criaram a hierarquias. A equipe, o gerente, o coronel, o tenente, o general, e solamente por tomar uma decisão. Hoje, quando tem uma ideia aqui embaixo, o comitê, a velocidade hoje que a tecnologia dá, o negócio dá, fala que a ideia, eu tenho que chegar lá em cima, já o mundo mudou. Então, hoje, nesta transformação digital, no bidigital, a gente precisa iniciar a trabalhar em modo colaborativo. Mas já nós fazemos. Mas puxar o colaborativo no sentido que na mesa precisa ter uma pessoa da tecnologia, uma pessoa do financeiro, pessoa do marketing, um negócio precisa ser visto na totalidade. Que se iniciarmos a fazer verticalizações, a gente vê que, ao momento, entramos no hierárquico e as decisões iniciam a ser mais lentas. Em um mundo rápido de transformação, de digital, de exponencial, a decisão precisa ser rápida. Isso se faz com um trabalho colaborativo, construindo também a noção de co-construir juntos. Eu falo sempre, mas não é o momento do marketing, faz o café. Você vai na equipe, faz o café, vai comprar o lanche, por fazer que a equipe fique concentrada. No momento do marketing, é ele que vai estar lá e os outros vão ajudar na criatividade concreta. Ok? E isso aqui também é um assunto, o Carlos pode falar depois disso, o ecossistema aberto. Falamos de segurança. A gente fecha as empresas por noção de segurança, mas hoje a tecnologia tem diferentes meios que permitem ter a segurança. Quando a empresa é fechada, você bloqueia a criatividade, bloqueia a ajuda do ecossistema externo. Parceiros que podem te trazer uma visibilidade mais clara, uma performance, mas a empresa for construída, não, você não pode entrar, você não pode saber. Se uma empresa sabe que qual é o teu plano estratégico, qual é o risco? Me copia. Mas se o teu negócio tem uma velocidade, tem um valor, uma diferenciação, é bom ter concorrência. Então, o ecossistema precisa ser aberto. Senão, a transformação, a tecnologia que temos não se conecta e não utiliza toda a performance do universo do digital. E o terceiro ponto, que é o lado do Agile, é matar o sistema todo. Eu vi muitos sistemas implementados, precisava 3, 5 anos. A fim dos 5 anos, a famosa questão, precisava de nova versão, a questão não funciona mais. Eu vi isso. É um concorrente do Carlos, o famoso SAP. Até eu falo sempre, e fizeram um CTO por isso, porque a gente terminou o projeto SAP, 4 anos de projeto, chegaram, era a versão 5.5. Já ficou velho. É velho. Agora precisamos mudar para C. Mas acabamos, porque alguns alemães falaram que essa versão não é mantida. Precisa fazer um projeto de 3 anos.
Gil, aconteceu uma coisa faz pouco tempo também. Uma pessoa aqui da equipe veio para mim, eu uso muito IA no dia a dia para produzir tudo que eu faço. E a pessoa veio para mim, Gui, qual que você usa para fazer apresentação? Eu falei, eu uso X, nem lembro qual era, já até esqueci. Faz 3 meses isso. Então, tem uma promoção aqui dele, assinatura anual tem 30% de desconto. Não assina anual, assina mensal. Daqui 3 meses vai sair um melhor. Dito e feito. Hoje eu uso o Slide Speak, não é mais aquilo que eu já esqueci qual era. Esse é feito Ou ainda mais rápido. Claro. Precisamos matar esse efeito túnel. A gente precisa criar uma noção de step by step. No mindset digital, tem uma noção que é muito desenvolvida para startup, feito melhor que perfeito. A gente busca alguma vez a perfeição. Mas a perfeição custa, cria um efeito túnel, no momento vai, utiliza, está funcionando. Depois entrar na noção da melhoração contínua. Isso é um mindset digital que as empresas, hoje, quando implementam a transformação digital, eles iniciam a ter problema. Porque a equipe ela foi acostumada à noção de perfeição, não vai colocar em produção até que a solução é perfeita. Somente fora, as soluções do negócio vão rápido, e você só quero que isso aqui fique realmente redondo. A 100%, mas eu vender já água. O cliente já comprou toda a água que ele precisava. E agora você chegou com a melhor água, com o redondo bem feito, já foi. Já foi. Porque está um método ágil e utilizar tecnologia, que passa a palavra ao Carlos. Vamos falar um pouquinho disso. Mas a ideia era dizer, eu falei um pouco mais do bi-digital, dizendo isso. Não esqueça, na sua transformação, na sua evolução do digital, o lado da organização, do mindset digital e do negócio ligado à experiência do cliente. E a tecnologia, que é o meio que vai nos ajudar a transformar as empresas. Mas antes de falar de tecnologia propriamente dita, a gente tem que dar alguns passos atrás, né? Quando eu falei a questão cultural, é um passo bastante importante. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, né? Eu trabalho na TOS, se comentar com você. O que a gente fez? O cliente chega e fala assim, poxa, eu quero ter uma solução XYZ, eu quero colocar IA, eu quero ter não sei o quê. Ele fala assim, mas por que você quer tudo isso aí? Ele não sabe para que ele quer. É muito comum ele não saber para que ele quer aquilo. Ele quer porque o concorrente dele já tem, ele leu no mercado, ele leu numa revista, viu alguém fazer alguma coisa, e aí tem aquela percepção, aquela sensação, às vezes não é verdadeira, de estou para trás. Eu não posso ficar para trás, eu preciso fazer alguma coisa para estar junto com ele. Né? E o que é gozado, né? A gente fala assim, poxa, mas pegando um pouco de Brasil, né? Para o Brasil, nessa tecnologia, acompanhando o restante do mundo. Pegando os Estados Unidos, que é uma boa referência, etc. Né? O quanto eles são mais evoluídos que nós nessas tecnologias que a gente tem aqui? Nenhum dia a mais de evolução. O que tem lá, a gente tem aqui da mesma maneira. O que muda em relação aos Estados Unidos ou outros países em relação ao Brasil, muitas vezes? É a adoção. Então, você lança uma tecnologia, você lança algum produto e tal, e você demora, às vezes, muito tempo para aquilo ser consumido aqui no Brasil. Vou dar um exemplo aqui que foi uma briga minha durante muitos anos, assim, poxa, pessoal, temos que ir para a nuvem, vamos computação em nuvem, né? Por que a computação em nuvem? Por vários motivos, vou dar alguns daqui a pouco, né? Mais fácil que para um advogado, por exemplo, não. Eu tenho que ter meus documentos, meus dados comigo aqui. É muito mais seguro. Está aqui. Se vier alguém aqui, eu pego e não deixo o cara pegar meu servidor, não vai levar embora. Eu sei que está aqui, estou vendo ele aqui, ninguém vai conseguir acessar, ninguém vai roubar nada, tal. Aquela falsa percepção de que está debaixo da asa dele ali, a coisa vai funcionar, vai estar sob controle, e não é verdadeiro isso. Né? Só que você faz para o advogado, ele não aceitava. Aí veio, depois de muito insistir, o que se teve recentemente? A pandemia. A pandemia não teve escolha. O seu servidor ficou remoto em relação a você. Você foi para sua casa trabalhar e os dados ficaram remotos. Então, quem entendeu isso antes, se preparou, foi para casa e trabalhou mais seguro, trabalhou com mais performance, trabalhou tranquilo, não teve tanto impacto no seu dia a dia de trabalho em relação àqueles que não se prepararam. Então, teve uma pandemia, teve uma crise mundial, para o cara ir lá, não foi a cultura, né, que levou ele à mudança, né? Foi uma necessidade externa. Então, ele fui para casa e fiquei com os dados remotos. Pus aí, beleza. Foi como deu, etc., tal, comecei a trabalhar. Mas e agora, né? Pô, eu quero continuar trabalhando remoto. Foi bom. Eu preciso estar em qualquer lugar do planeta e desempenhar o mesmo papel.
A questão geográfica desaparece. Eu posso estar em Singapura e trabalhar aqui no Brasil como se você está na minha casa. Então, veio a segunda onda, quer dizer, deixa aquilo que eu não fiz antes, eu tenho que fazer agora correndo, me adequar para poder estar mais preparado para os meus clientes, para o mercado, que agora é uma nova realidade, né? E quando você fala, por exemplo, em marketing digital também, você tem o mesmo problema. Como é que era feito? Pegava, eu te mandava um e-mail, fazia uma newsletter, fazia uma propaganda, etc. tal. E sabe-se lá quem estava lendo aquilo? Quantas pessoas eu atingir? Ah, botei no canal de televisão, muitos espectadores. Botei aqui na Paulista um outdoor, bacana. Mas quem é de verdade que leu aquilo e foi lá e comprou o seu produto? Ninguém sabia. Não tinha como você mensurar, né? Ah, podia fazer uma pesquisa, tá? Não era garantido que você soubesse quem que consumia aquilo. Hoje, com o marketing digital, existem ferramentas que você põe uma informação, você põe uma landing page, coloca lá um e-book, etc., para ser consumido, e você sabe exatamente quem que leu, quanto tempo ele ficou naquele seu artigo, se ele daquele artigo passou para um outro artigo que você publicou, se ele leu o e-mail que você mandou para ele, e assim por diante. Então, o que manda hoje em dia é a análise de comportamento das pessoas. Quando a gente fala em cultura, é você entender como é que o outro faz, né? Quando a gente muda um pouquinho para IA agora, sem entrar ainda no tema, a gente vê muito de IA. Puxa, tem uma ferramenta para fazer uma apresentação. Ah, eu tenho uma que eu uso para fazer pesquisa. Eu uso uma para fazer revisão de documentos. A gente vê muito o eu. Eu faço, eu. E o corporativo? A gente não está vendo muito ainda novidade pensando no corporativo. O que a gente está fazendo com o IA para melhorar a percepção das empresas em relação ao trabalho das pessoas? Então, eu faço a seguinte pergunta. Há quanto tempo tem IA, Cuba? O que você acha? Quantos anos existe IA? Eu vi várias respostas dessa. Vamos lá, qual que é a sua? Alguns falam que desde os anos 80 tem, ali começou a ser desenvolvido uma IA, outros falam que nos anos 2000. Então, eu vou dizer para você que tem mais de 50 anos. Como assim? Está se falando tanto agora em IA. Então, vamos separar IA em dois momentos. Tem a IA, que a gente chama agora de generativa textual, né? Que é produção de documento, pesquisa, revisão, etc., que realmente tem muita ferramenta, toda semana lança alguma nova no mercado. Só que tem uma IA que a gente fala aqui, que é aquela IA voltada a números, que já existe há muitos anos. A predição, por exemplo. Poxa, como é que um comportamento vai se repetir lá na frente? Pegar aqui o meu mundo, o mercado jurídico, né? Como é que eu sei que esse processo que eu estou tomando conta aqui, qual a chance que eu tenho de êxito, por exemplo? Ah, deixa eu olhar, quem que é o juiz que vai julgar o caso? Os casos desses juízes que ele julgou que tinham mais ou menos a mesma característica, como é que ele deu o parecer dele? Puxa, quanto tempo demorou para esse parecer sair? Foi favorável a quem? Então, com isso eu tenho como tomar uma decisão aqui, posso antecipar, por exemplo, um acordo, fazer alguma coisa. Isso tem há muitos e muitos anos, né? Quando você olha o metrô do Japão, por exemplo, é totalmente feito em rede de Petri. Isso é IA pura. A logística lá dos vagões, porque tem vias que são comuns a várias rotas, né? Vai entrar um trem, sai o outro, tal, não pode colidir, né? Tem que ser zero erro, né? Quantos anos tem isso aí? Muitos anos. E foi feito em cima de IA, lá atrás. Então, IA não é uma novidade. O que a gente está vendo agora de novidade é esse uso mais pessoal e você voltado a mais à questão textual. Isso tem uns 4, 5 anos no máximo. Tá? Para deixar a resposta mais completa. Então, a provocação que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala de transformação digital, sem o ser humano, sem uma questão da cultura, sem as pessoas engajarem, sem elas entenderem o que elas querem atingir com aquilo, onde é que elas vão chegar, fica um negócio muito vago. Fica muito difícil você conseguir atender suas expectativas ou dos seus clientes sem saber o que de fato você vai conseguir e sair daquele aspecto lá, da questão digital, né? E voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala, então, antes de a gente falar, puxa, eu quero ir para IA, por exemplo, né? Eu tenho que dar vários passos antes. Eu tenho que estar em nuvem. Quando a gente fala em IA, a gente fala falando de computação de alta performance. Muitos dados sendo processados em muita velocidade, muito retorno, muito rápido. Internamente, numa rede local, é muito difícil você conseguir montar máquinas a um custo-benefício que justifique isso. Depois, eu tenho que pensar nos compliances de mercado. Tem que pensar em LGPD, GDPR, Europa, lei da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu tenho que estar
seguro e que eu não vou pegar nenhuma informação pessoal, eu vou expor e ter um problema de compliance ali. A minha segurança, ela tem que estar adequada para questões voltadas à tecnologia. Por exemplo, eu tenho que conscientizar as pessoas que a hora que eu pego um chat GPT, por exemplo, e eu apresento para ele um documento, aquele documento está sendo compartilhado com o restante do planeta. E será que aquele documento ele poderia ser para o restante do planeta? Será que ele tem essa consciência? Ou eu tenho uma cláusula lá de compliance que não poderia estar fazendo dessa maneira? Eu tenho que adequar a segurança, eu tenho que conversar com as pessoas e, por fim, eu tenho que saber o que eu quero com aquilo. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o quê? Vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar performance, vou ganhar mais segurança, vou estar mais preparado para o meu mercado. Eu tenho que saber o que eu quero atingir com aquilo. Então, antes de eu pensar em colocar tecnologia, antes de sair contratando ferramentas, eu tenho que tomar esses cuidados. E, por fim, não menos importante, é a integração de tudo isso. Tudo que eu for contratar, tudo que eu penso em colocar de sistemas, eu tenho que garantir que o meu legado, tudo que eu já investi, ele tem que continuar conversando com o que eu estou contratando agora. Não dá para eu contratar uma ferramenta, por exemplo, que não consegue ler os dados do meu legado. Ela tem que poder ler os dados do meu legado, tem que garantir que ela não vai transpor alguma barreira que eu queira de segurança. Por exemplo, eu quero que seja feito tudo dentro de casa, eu vou rodar fora, mas vai ser consumido por pessoas dentro da minha corporação. Não quero compartilhar aqueles dados com ninguém. Eu tenho que ter alguns limites, algumas coisas bem ali desenhadas, arquitetadas, para que as coisas funcionem como eu espero que funcionem no final do dia. Então, quando a gente fala de transformação digital, a cultura, para mim, é a coisa mais importante das pessoas. Engajamento, né? A clareza do que eu vou atingir com aquilo, como é que eu uso a tecnologia e assim por diante. Isso, para mim, a coisa mais importante que tem são as pessoas. Não, O absurdo que acontece sempre, seguramente eu mesmo isso. Não funciona. Implementa um novo sistema, vamos manter a noção da cultura, a empresa funcionar em digital, fazer o grande set. Coloquei um novo sistema. A pessoa está acostumada que o botãozinho era à esquerda, embaixo. Chega o novo sistema, por caso, o botão vai ficar em outro lugar. tem nem botão mais. Não tem mais comando de botão, voz. porque ele já... É ele que fala, não funciona. E eu vi isso várias vezes. Não funciona. Colocar no sistema, não funciona, não funciona. Por quê? A gente puxou aquele sistema para o Go, dizendo, vamos, queremos uma solução, queremos implementar. Mas a equipe não está pronta. É a equipe que vai a aviação, não funciona. Então, na sua empresa, quando a gente vai nessa caminhada, coloca a equipe já como co-construir a solução, ela que vai desenhar a solução, ela que vai praticar a utilização, porque o dia que vai ser implementada, não vai dizer não funciona, porque eu não conheço a solução. Eu vi muita empresa dizer, gastei milhões e não funciona. E quando eu vou ter audit, vamos ver o que está acontecendo, e a equipe que não sabe... Aí inventaram um cara chamado diretor de inovação. Esse cara é interessante, né? Porque, assim, você tem alguns viés desse cargo, né? Você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, o que é o cara aqui, diretor de inovação? É uma figura, uma pessoa que foi contratada, que conhece muito de alguma área, de tecnologia, etc. E o papel dele lá fora é responder para o board da empresa. Ele não responde para a TI, ele responde para o board. O papel dele é mais ou menos olhar o que a TI está fazendo, quanto aquilo que ele está fazendo está sendo consumido, está sendo aproveitado, qual é a resultado prático daquilo que eles têm, para verificar se é o esperado em relação aos contratantes, que é o board da empresa. Vem para o Brasil, diretor de inovação. O cara chega aqui, a primeira coisa que ele quer fazer é trocar tudo que ele encontra na frente dele. Ele entra na empresa e fala assim, bom, eu sou o cara de inovação, então meu papel aqui é trocar tudo. Deixa eu ver o que tem para eu trocar. Lá fora é o contrário. O cara entra lá fora para pegar tudo que já existe de investimento e entender por que não tem um resultado esperado. Por que eu contratei tanta ferramenta, tanto recurso, tecnologia, etc. tal, e não consigo atingir o resultado esperado? Esse cara entra para entender por que isso acontece. Falta treinamento para as pessoas? A tecnologia realmente é obsoleta em relação àquilo que eu tenho de expectativa de entrega? Falta alguma peça, algum outro componente que não está acoplado aqui, eu preciso contratar no mercado? Ele tem esse papel de ver a aderência do que já existe em relação às entregas que esperado em relação ao que tem no mercado. Então, ele vai explorar ao máximo, vai tentar explorar o máximo que ele conseguir para aquilo ser consumido pelas pessoas, tá? Vou dar um número para vocês aqui.
do que a gente vende lá na TOTS, o consumo médio dos recursos que a gente vende lá na TOTS, das ferramentas, de alguns segmentos, chega a 15% no máximo. Então, o cara compra lá 100% de recurso tecnológico e consome no máximo 15%. Aí, o que acontece? Não é a ferramenta que não funciona. Puxa, eu comprei e não sabia para que eu precisava daquilo. Ou a pessoa que está usando não está muito bem treinada para usar o que é a ferramenta que tem máximo de entrega, por exemplo. É muito comum a gente ver o seguinte: a gente contrata a ferramenta a versão 1. A pessoa está trabalhando numa empresa lá, já tem 20 anos de empresa, trabalhando com a ferramenta e tal, já está na versão 10 hoje. E o cara faz o que ele fazia na versão 1. O que ele tem de novidade, foi implementar recursos, melhorou alguma automação ali, alguma coisa, ele não sabe usar. Porque ele tem uma maneira de trabalhar que está lá atrás, que é o botão no lado esquerdo. Depois o botão no lado direito, ele não sabe apertar. Carlos, o pessoal está meio quieto aí, eu vou fazer uma pergunta. Tá bom, vamos lá. A gente está dando voltas aqui, a gente volta no elemento cultural humano sempre. Sim. Até o diretor de inovação é mais ou menos isso, né? É a mudança cultural empurrada. Exato. Põe alguém lá que ele vai empurrar todo mundo para fazer. Exato. Se cultura do elemento humano é o chave para a transformação digital, para a adoção de novas tecnologias, como que a gente faz isso? Qual que é a chave do sucesso? Uma pergunta para você. Posso tentar falar uma coisa? Não para responder, mas para voltar um pouquinho para o que eu falei sobre o desafio da quantidade de informação. A gente teve a oportunidade, semana passada, quando a gente assistiu uma palestra sobre inteligência artificial, o cara fala basicamente que tudo que acontece não é informação. Que seja no que você conversa, que seja o que tem na mesa, e com a digitalização, tudo aquilo é uma informação volta para a linha um dado. E com esse dado, normalmente você consegue facilitar a tomada de decisão. Isso por meio da digitalização. Ele fala justamente isso, a quantidade de informação, se a ciência da computação não está bem feita, se a ciência do dado não está bem feita, se você não entende bem esse dado e como usar esse dado, você não vai conseguir justamente facilitar a sua decisão, e justamente você vai, ao contrário, você vai se atrapalhar. Que é a mesma coisa que uma pessoa, se você não explica para ela o sistema, como funciona. Então, eu acho que não é uma resposta, mas basicamente, para resumir um pouquinho o que eles falam, eu acho que basicamente você tem que achar o caminho certo do big digital e go digital. Basicamente isso, né? Então, se usa o ferramenta da digitalização, indo de um jeito vertical na sua empresa, você vai da base para cima, explicando passo a passo, e no jeito que você ia a chave, né? Para entender como funciona. Eu acho que é muito fazer a pessoa mudar, né? O novo é muito mais difícil, é muito mais fácil você continuar no que você está acostumado. Claro. E acho que esse é o grande. Qual é o que vai causar essa mudança? O que vai fazer a pessoa precisar daquilo, né? Eu mesmo, eu comecei a usar a inteligência artificial depois que todo mundo falava. E aí o meu sócio começou a usar, começou a fazer até coisas assim para testar e mandar imagens que fazia de algumas questões, de alguns temas políticos, tal. Então ele fez alguns testes, fez alguns textos, e eu comecei a testar Grok, ChatGPT, e isso acaba se tornando uma ferramenta interessante, né? Claro, eu estou muito no começo, o Guilherme já está fazendo muito mais material aí com o artificial, mas é um caminho, mesmo assim, tem muita coisa incipiente ainda, né, na inteligência artificial, que eu estou cru ainda para isso, mas o pouco que eu estou cru, para quem começa a usar também, a ferramenta parece que não está muito bem preparada. Você precisa de um pouco mais de instrução para fazer o prompt, para instruir ela a fazer o que você quer, né? Acho que esse é um ponto importante também. Segunda pergunta. Quando agora você utiliza a inteligência artificial. Antes fazia você o PowerPoint. Qual é a diferença hoje? Onde você se aplica mais? A diferença de antes com a IA? Eu usei para fazer artigos. Na verdade, eu acabo, advogado, é difícil usar um pouco de inteligência artificial para escrever algo por ele, que é o final dele, né? Então, eu uso muito para pesquisa e para sugestões de textos. Eu acho que hoje eu aceitei 2 frases de sugestão dos textos que eu coloquei. Ela tirou. O resto eu falei, não, eu prefiro desse jeito, né? É o meu jeito de escrever e é o trabalho que eu faço. Mas é difícil mudar essa cultura. E principalmente para alguém que escreve, aceitar que uma ferramenta escreva algo por ele, mesmo que ele tenha dado toda a instrução, você coloca textos que você escreve, ele vai pegar seu estilo de escrever. É difícil de abrir mão disso. É difícil de explicar isso para um cliente e falar, quem escreveu foi inteligência artificial, revisei, tá tudo certo.
Mas por que que você não escreveu? O seu trabalho é escrever. Então, esse tipo de coisa que a gente, é um conflito que a gente enfrenta culturalmente. O Giovanni e o Carlos falou de uma coisa meio feito melhor do que perfeito. É isso. Uma coisa meio... Mas e a grande mudança? A gente Vou voltar só pra- fomos aprendido para Ford, porque falamos de revolução. Ford aprendeu a fazer o quê? Assunto operacional, manuais. A gente aprendeu a fazer o PowerPoint. Coloca o texto, coloca isso, representa a mesma coisa. Dados. A gente era ler dados, colocar o dadinho, fazer a soma, dizer esta soma o que significa. A gente está indo num mindset desse de análise de dados. Aquele número, o que significa? Então, o ser humano está evoluindo na situação, não vai mais na operacional, mas aí no tático e no estratégico. Esta é a grande mudança do mindset. Hoje, fomos para Ford, na revolução do Ford, dizer, vamos fazer assunto operacional. Aquela tarefa 10 vezes, 20 vezes, 3 vezes, perfeccionista, etc. Hoje estamos chegando na... Por que fazer o PowerPoint? Colocar a esquerda, a direita, etc. Não, o nosso papel agora é criar a estratégia. Que quero que apareça como dados na PowerPoint. Quais são os elementos mais importantes que vão ser nos dados a analisar? Então, a mudança dos seres humanos que vai agir não é dizer, vou colocar tudo dados um para um, 1.400 linhas, eu vou fazer a soma, eu vou ver. Hoje não, vai chegar tudo feito e aquele número eu preciso analisar. Aquele número é mais de 10%, é bom ou não é bom? O PowerPoint. Não preciso pensar verde, amarelo, ou coloco um gráfico, uma pizza ou um histograma. É ela que vai decidir, porque, em todo caso, a minha estratégia é quero fazer passar em percentagem em evolução ou em regressão. Essa é a grande mudança. Então, é tudo um treinamento. A Microsoft, quando eles decidiram de ir na transformação digital, a Microsoft perdeu muito a faturamento, a evolução, quando a Google chegaram, porque na metodologia vendemos licenças, etc. Eles atenderam o princípio da transformação digital, precisamos mudar o mindset. A pessoa do atendimento, até o PDG, que agora é um PDG humano, aquele caminho, ele atendeu o digital, todo mundo foi treinado. Durante 6 meses, tinha um curso de 6 meses, cortado em 3 etapas, por mudar o mindset. O feito melhor que perfeito, a noção do errar para aprender e melhorar, a noção da curiosidade, vou testar várias soluções e não comprei uma e será sempre elas. Então, ele implementaram a Microsoft, e a Microsoft, com essa transformação, isso conquista novamente mercados. A Apple, o Google, criaram o Microsoft 360, se adaptaram, nunca eles queriam fazer o cloud, ir nessa noção online, eles queriam vender licença. Exatamente. Ele pode mudar isso, Agora é mudar as assinatura, né? pessoas. Assinatura. Agora é assinatura. Mas também a mudança. Agora nós estamos no estratégico e no tático. O Ford não aprendeu a ir no operacional, fazer. Guilherme, repita essa pergunta, por favor, só para eu lembrar aqui. A sua pergunta, por favor. Olha, já não lembro 100%. Bonita, foi tão bonita, foi a única chance. Digitais, né? É. Como chegar Como lá? que faz isso, então? Então, aí eu vou pegar alguns ganchos que o Giovanni colocou. Primeira coisa é a jornada. Não, o problema é que hoje em dia as pessoas querem as coisas muito de uma maneira muito imediata. Elas querem que aconteça amanhã, apertou um botão, as coisas acontecem, assim por diante, né? E tem algumas coisas que não dá para acelerar. Aprendizagem é uma delas. Você tem que, né? Então, a gente tem que criar uma jornada. Então, uma maneira boa de você fazer isso, eu vou fazer uma implementação, uma solução dentro de uma empresa. Vou implementar o IA, por exemplo, né? Primeira coisa é ter um pequeno grupo de estudo. Pessoas que vão se desafiar ali para entender quais que são os benefícios possíveis daquilo que eu quero implementar, né? Criou-se aquele grupo de estudo. Então, a gente vai ver a viabilidade financeira daquilo que a gente quer contratar. Vou contratar uma ferramenta e vai melhorar a minha produção, vou reduzir custo operacional, vou ganhar, vou vender melhor. O que vai acontecer no final do dia para eu atingir o que eu quero daquele projeto, né? Depois, eu vou pegar um pequeno grupo e vou validar o conceito. Validei, deu certo, isso mesmo, vai funcionar e tal. Agora, isso aqui que eu fiz para um pequeno grupo em escala, também funcionaria? Eu consigo colocar na corporação? Onde eu vou colocar isso na corporação? Então, e saber o que eu quero atingir com aquilo. Por exemplo, eu rodei aqui uma ferramenta de IA que ele paga a minha folha 90% bem. Serve para você?
Pô, mas quase perfeito, 90% é muito bom, né? É muito bom. Mas 90 serve? Pô, vai ter déficit lá que não vai ganhar o salário corretamente, vai pagar benefício errado. Tudo bem? Não dá. Parece que não. Acho que não vai dar certo. Então, para essa finalidade, 90% não atende, tem que ser 100%. Então, pô, mas agora, puxa, eu melhorei a minha performance de vendas em 90%. Pô, número espetacular. Não é 100, mas 90 é um número espetacular. Quer dizer, então, aqui atende. Então, eu tenho que saber quais são os limites e saber adequar aquilo que eu quero para atingir essa transformação digital. Tá? E, de novo, peguei, fiz um modelo, consegui comprovar, agora tem que partir para levar para a corporação. Cultura, treinamento, não tem outro jeito. E vai ter. E vai ter. Eu queria fazer uma observação, né? Me espanta um pouco que não tenha aparecido até agora a questão do desafio ético, né? Como que fica a questão da ética? Porque, assim, acho que a gente vive num mundo em que as fronteiras entre o real e o virtual estão muito confundidas, né? Misturadas, né? E quando ele fala, eu vou falar, será que eu quero que a porcentagem aumente ou diminua, né? E aí eu vou colocar lá e o aplicativo vai resolver isso para mim, né? E aí, assim, o que me vem, né? Um cuidado também para que seja possível, né? Porque, assim, hoje em dia a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? Você pode assistir um vídeo, toda a questão das fake news, não é verdade? De você criar realmente uma realidade, né? Então, eu acho que é aí que o humano ele é fundamental, né? Quando ele fala, olha, mas eu escrevo o meu texto assim, porque tem coisa que a IA não vai fazer para você, né? Tem coisa que é só do ser humano, e a IA só existe por conta do ser humano, né? Então, o desafio ético nesse sentido, né, de como que você preserva, por exemplo, a singularidade de qualquer um, porque de repente ele vai pôr lá no texto dele, ele como advogado, os dados principais que ele quer que apareça, né, que é essa mudança do mindset, né, se você está entendendo bem, né? Então você vai pegar, eu quero que apareça esse dado, eu quero, e aí vai fazer feito mais perfeito e foi. Mas de repente ele tem um estilo, uma coisa que é dele, um jeito de dar um argumento que é dele, não sei como é que é seu nome. O Bajara. O Bajara, que é do Bajara, entendeu? E que, assim, é próprio dele, é da singularidade dele, né? Da humanidade dele. Porque, assim, se você pega uma equipe e forma um mindset, né? Para ela poder mudar o jeito de trabalhar, para ela ser mais rápida, você vai estar também submetendo todo mundo a IA, na verdade, está todo mundo servindo ali para trabalhar de um outro jeito, né? Eu sou professora, né? Professora de francês. E, assim, também tem a mesma discussão na minha área, né? De IA e tal. Mas tem alguma coisa, por exemplo, eu como professora, que acontece quando eu trabalho, que nenhuma IA vai chegar lá, né? Então, nesse sentido, também me espanta um pouco, né, dentre todos os desafios aí que foram aparecendo, que não tenha sido colocado esse foco para o desafio ético, né, que eu acho que, para mim, é, de fato, muito fundamental, né? Então, assim, tudo bem, você vai ver onde você quer chegar, o que você vai usar para chegar àquilo, conhecer a ferramenta, né? Essa ferramenta aqui, porque você tem que conhecer os instrumentos que existem, né? E o que você quer atingir com esse instrumento, onde você quer chegar, né? Agora, tem um elemento do humano que transcende tudo isso, né? E que, assim, eu tenho muito medo, por exemplo, isso, de ficar tudo muito, que eu acho que já acontece, né? E de como a IA pode servir para manipular, né? Para maquiar dados, entende? Tá cheio de Então, advogados. eu não sei, eu não entendo Não nada precisa disso, da IA mas, para assim, isso. Cheio de eu advogado. acho, eu teria esse cuidado, assim, da verdade, né, da ética. Eu acho que isso tem que estar presente, assim. É por isso que eu falei no Eu início. sim. Mas você tem razão. O nível de mundo da tecnologia foi o primeiro a defender. Tive vários debates com puro tecnológico. O mundo fez. Se você fala com o CTO, ele tem na mesa, CTO, acho, por um ano, ele defende na situação tecnologia.
o digital. Eu defendo o digital. Então, Fez mas várias você palestras. fala E digital significa que há pessoas, o a físico. pessoa, que mas aí utiliza todo o mundo meio. vai formar para trabalhar de um jeito. Você não está pensando na pessoa. Procurou um outro ângulo para ver a situação. Existem discussões sobre a ética no mundo de inteligência artificial e a capacidade dela. Tudo que a gente faz desde os primórdios, claro, de formas diferentes. Os dados estão sempre sujeitos a manipulação. A gente sabe como a IA existe, talvez as coisas não são várias razões. Mas o digital é o seguinte: você está usando a ferramenta, mas sem perder a sua individualidade. Vou dar um exemplo. Quando eu vou conversar com o cliente, as palavras que eu vou usar com ele, a minha forma de argumentar, não vai ser uma IA que vai fazer isso para mim. Mas eu vou usar a IA ao meu favor, de repente, para produzir um material mais rápido, preciso, mais ágil, mais alinhado com a ideia. Eu não vou. Mas a IA vai me dar ferramentas para entender, mas eu muito elementar e muito importante nessa área que a gente vive. Porque até uma pergunta que eu ia fazer era como se alinha também com uma questão de se manter competitivo no mercado, que está mudando o tempo todo, e ao mesmo tempo você tem o desafio cultural, você tem o desafio ético. Então, está tudo ali junto, não tem muito como você tirar do balaio, falando até popularmente, mas é provocar discussão. Eu acho que o objetivo que a gente tem hoje é justamente isso, ampliar, ver outros pontos de vista, outras preocupações. Nós que cada vez mais vamos operar com esse tipo de ferramenta, a gente tem que ter uma mente muito ética, muito alinhada com o que a gente vai entregar para o cliente, até fazendo aí, puxando para a Entrust, que é a questão da confiança, né, em tudo que a gente faz, e a ética está muito alinhada nisso. Então, assim, para resumir o que eu estou dizendo, é isso, é você realmente ver aquilo, não você ser escravo da inteligência artificial, mas saber extrair o melhor dela daquilo que você se propõe a fazer. Queria Fazer ela completar. trabalhar para você e não você para ela. Deixa eu completar. Para mim, o IA, assim, veio esse tema, poxa, vai tirar emprego humano, como é que vai ser isso, né? A gente vai acabar com os empregos, vai ficar só os robôs no mercado, como é que é? Na minha cabeça, isso não vai acontecer. O que vai acontecer para mim é o seguinte: o IA é um assistente pessoal. Como eu falei aqui, a gente fala muito do eu, né? Ele é um ótimo assistente pessoal. E eu não acredito que as pessoas que não dominarem o IA vão estar bem posicionadas no mercado daqui a uns 2 anos, por exemplo. Advogados, principalmente, que trabalham muito com dados, volume de dados muito grande, informações e tal. Se ele não souber dominar o IA para uso próprio, para ele conseguir consumir, ele conseguir fazer pesquisas mais aprimoradas, ter mais velocidade no trabalho dele, ele vai ter dificuldade de se manter no mercado. Não é só o nome dele que vai manter ele no mercado mais. Eu acho que ele vai ter que ter uma entrega diferente do que ele faz hoje em dia. Então, o IA, para mim, é isso. Quer dizer, eu comparo muito o IA quando a gente tinha lá a máquina de escrever e vieram os computadores. Puta, vai acabar com todo mundo, todo mundo vai dominar o planeta. Não. Ele veio para aprimorar o trabalho de quem trabalhava com máquina de escrever. É uma mudança, foi uma mudança muito importante naquela época lá. A internet, tudo isso veio para transformar. E o IA não deixa de ser mais uma transformação dessas. Igual as evoluções que o Giovanni estava falando, e eu vi uma frase esses dias que ela fala: você não vai ser substituído por uma máquina ou por uma IA. Você vai ser substituído por alguém que usa a IA ou a máquina melhor que você. Exatamente isso. Exatamente Então, e é igual a Revolução Industrial. O mundo foi mudando. Antes, quem usava uma máquina manual era melhor, e quem começou a usar um computador acabou ganhando mais espaço. Então, acho que é a evolução natural do mundo, mas, claro, como uma extensão do que é. E aí, quando você fala que perfeito é melhor que perfeito, a IA ela é muito prática. Ela não é... Ela é extremamente prática, ela é feita para ganhar tempo, que é o nosso recurso mais valioso. Então, quando você usa ela para ganhar o tempo, ela é feita para isso, ela é feita para ganhar tempo, literalmente você ganhar essa agilidade no processo, utilizando ela de maneira responsável. Lembra também que um dos 3 pilares da IA em si era a segurança de dados. Então, a IA ela só funciona quando os dados eles estão seguros, para que não tenha nenhum risco de alteração, em outros casos. Então, quando citaram, né, que segurança de dados é importante, eu concordo.
Mas sim, acho que a individualidade é um ponto crucial e precisa ser digital, né? Acho que a união dos dois é o cenário ideal. Mas como tudo na vida, tudo na vida é legal. Assim, o celular é uma ferramenta super importante, mas eu posso usar ela para o mal. Eu posso usar ela de várias maneiras. O IA é a mesma coisa. Até que os criadores da IA, eles falam muito de defesa deles, eles falam, não é para substituir uma pessoa, é só para terminar com as tarefas repetitivas. Então, assim, para ser mais rápido. Exatamente. Agora, tem um problema. O IA, assim como outras tecnologias, eles aceleram muito as coisas. Se você não dominar ou não souber o que você espera daquilo, você vai automatizar ou vai aprimorar o caos. Vai vir muito mais rápido esse caos. Né? Então, se você não souber o que eu espero de resultado, se eu não conseguir avaliar um documento que eu mandei o IA produzir, se não tiver qualidade do meu conhecimento para olhar aquele material que foi produzido, eu posso gerar um negócio completamente furado. Era justamente isso. Desculpa, só. Era justamente isso que eu ia comentar. A pessoa, quando ela não está bem preparada e ela simplesmente tem aquela mentalidade de que não, IA vai resolver minha vida, vai fazer porcaria, não vai dar certo. Porque o fator humano, ele é essencial, o juízo de valor é seu, não tem como tirar isso. Sabe qual é o grande defeito do IA? O grande defeito dele, ele fala não sei. Não tem, não, isso aqui eu não sei fazer. Ele vai inventar, vai embolar. A minha frase mais importante é depois de perguntar tem certeza? Porque aí ele vai responder ou tenho, e aí você pode jogar um pouquinho, ou não, tá certo. E aí achei outra fonte que não tem nada a ver com isso. Até trazendo um contraponto aqui que a gente está falando dessa questão de tecnologias e tudo mais, vocês mencionaram, mencionou a questão da Microsoft, de que ela eventualmente teve que se adequar à situação e que também mencionou de não ser substituível, mas também tem essa questão de saber até onde a transformação digital no corporativo, por exemplo, que você falou, para não ser o eu usando o IA, né? No corporativo vai fazer sentido também para aquele segmento que você está trabalhando. Eu trago, por exemplo, como eu quando vim para então a Dois na época, tinha um sistema que na época não era utilizado para assinatura digital, uma coisa assim, que eu fui questionar o time na época, gente, alguém está usando essa ferramenta? Quem é que usa com frequência a ferramenta? Eu descobri que ninguém usava. E a gente tinha um custo mensal para a empresa na época que não se valia, porque ninguém utilizava aquela ferramenta que supostamente era inovadora, mas primeiro, ninguém aprendeu a utilizar, segundo, ninguém realmente utilizava, porque tinham métodos muito mais simples de se utilizar, já inovadores, inclusive, e que às vezes é exatamente isso que acontece. Às vezes você não... O ponto é, você está sabendo utilizar a ferramenta que você tem disponível para você? Preciso. Você sabe o que você precisa, então, às vezes, entendo sim a questão ética que você colocou, entendo também a questão que todo mundo está falando, mas que ao mesmo tempo a gente vai se esbarrar com esse tipo de situação. Já, às vezes a pessoa que tem a ferramenta na mão vai usar de forma ruim ou não vai saber utilizar de nenhuma forma, então até para isso precisa ser, né, medido de... Acho que tem um fundamento também do processamento de dado em si, talvez. Eu estou falando aqui totalmente livremente, porque meu setor é arte, tá? Eu não tenho o menor medo da inteligência artificial, porque minha profissão já morreu há 300 anos. Então, assim, não vai matar de novo. Está acostumado a morrer a cada 15 anos. Mas tem um fundamento de processamento de dados também, que o dado não tem intenção e a ferramenta não tem intenção. A ferramenta não tem crítica, a ferramenta não tem todos os contextos relevantes para aquela situação. Então, eu estava fazendo uma avaliação de projetos de governo do Lei Aldir Blanc, que trabalhava 106 projetos em uma semana, e ficava muito claro quem usou a inteligência artificial. Por quê? Porque eu estou falando de projetos de cultura, estou falando de projetos extremamente humanos. E o cara que escrevia a inteligência artificial, alguns escreviam, deixavam lá no cabeçalho. Está aqui um plano de comunicação. Assim, gente, nem a passagem de desatenção. Normalmente aparece no cabeçalho, né? Esse nível de desatenção, claro que é uma piada que o seu estagiário talvez faça esse erro, mas o seu diretor também vai fazer esse erro, às vezes. Ele vai, não nesse nível, mas olha, isso aqui não faz sentido para a nossa empresa, por que você está levando para a gente para esse lado? Eu acho que escondido na pergunta do qual que é o melhor prompt, né? Como que você faz essa pergunta para essa ferramenta, ou como a gente usa melhor essa ferramenta, qual que é o limite ético,
qual a sua intenção com isso? O que você quer fazer? Porque ele pega toda a informação do universo e do mundo que a gente tem e tenta enfiar na sua situação, vai encaixar. Você não vai conseguir ter um resultado decente. Eu acho que para um uso industrial, especialmente, essa aqui vai ser a qualificação do Onde humano. ela vai bem? Ela vai muito bem em coisas repetitivas. Uhum. Aí o ser humano talvez perca um pouco de espaço. De fato, Assim como as vai máquinas. fazer alguma coisa melhor do que aquilo. Exatamente. Entendeu? Você pega a pessoa e desenvolve uma atividade mais nobre que aquela que está desenvolvendo. A Me sua considero um processo, eu tô aqui, eu sou um faixa branca aqui na inteligência artificial. Hoje, acho que o resultado, né, do pouco, já muito, mas para mim ainda muito pouco, que eu venho utilizando eu consigo fazer muito mais coisas, muito mais eficiência para onde eu preciso, de fato, gastar a minha energia e aquilo que o meu cliente precisa, vamos chamar assim. Então, eu estou num processo de transformação ainda. Esses dois caras aqui são, né, meus sócios e que já estão ali num nível de amadurecimento do mindset digital muito elevado. Eu tô atrás, eu acho que muito pela minha profissão. Então, a profissão jurídica ou advogado em si, ele está mais preso ainda numa era não moderna. Eu não estou generalizando isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas o mundo jurídico, todo mundo sabe, ele é predominantemente mais tradicional. Onde que eu me vejo hoje? No processo de transformação desse mindset digital, ou seja, eu estou aberto. Na psicologia, a gente fala que está na transe, né? Que é justamente esse processo de transformação. E eu vejo hoje na prática, no meu dia a dia, no meu dia a dia dos meus sócios, da equipe, o alcance, o quanto ela é uma ferramenta facilitadora. Se utilizado para o bem, né, para um mindset de eficiência, de agilidade, o tanto de coisas que a gente consegue fazer, o tanto de informações fidedignas que a gente consegue gerar, é absurdo. E o pior, assim, eu não sei nem o tamanho do escopo, do alcance que ela hoje já consegue alcançar. Eu li um texto muito legal de um papa aí da inteligência artificial falando que a gente ainda está na idade da pedra. Nada aconteceu, teoricamente. Tem muito, né, nos próximos anos aí a acontecer. Então, assim, eu acho que isso exige de nós uma transformação, uma abertura, um mindset open aí para realmente facilitar a vida. E eu estou aqui denunciando de algumas coisas. Então, por exemplo, eu sou um cara chato, críquere com escrita. Eu gosto de escrever do jeito que eu gosto, vamos chamar assim. Eu estou experimentando como um advogado. E eu estou experimentando soltar essa rodinha dessa minha bicicleta. Vamos ver o que a IA faz. E eu tenho me surpreendido. Ela tem escrito uma maneira que eu acho que é compatível publicar um texto, alguma coisa de LinkedIn, etc. Então, assim, eu estou no momento de transformação desse mindset digital, estou me soltando e estou tendo resultados positivos aqui. Eu acho interessante uma frase que você falou, que a ferramenta de intenção, crítica, ela é uma ferramenta, né? E nesse uso da inteligência, você falou outra frase que acho que é complementar, ela funciona muito bem para questões repetitivas. Então, acho que quem busca uma opinião de uma inteligência artificial vai quebrar a cara. É uma lição que talvez eu tire daqui hoje. Se você busca alguma coisa que faça um plano para mim de marketing, uma coisa que eu perguntei por curiosidade, eu sou advogado, eu não sei a questão de marketing, para ver o que vem, né? E é como vocês falaram já, a Fernanda falou, vem uma questão de ele puxa informação, ele não vai preparar algo para você, e sem o preparo adequado, sem o conhecimento para você poder dar o prompt, dar as diretivas corretas, para ele ser uma ferramenta para você, ele não vai trazer uma solução. Ele não é uma pessoa que faz marketing, faz uma consultoria, né? E ele vai puxar informações que estão na internet, de outras públicas que dão de opinião de alguém, talvez. Ele não vai gerar uma coisa... E qual que é a qualidade disso? Pois é. Eu falei, olha, me traga as análises, me traga as análises sobre o artigo tal, doutrina, jurisprudência sobre o artigo X do Código Civil. Aí ele começou, o artigo X do Código Civil fala isso. Eu falei, cara, não, o artigo X não fala isso. Tem certeza? Eu falei, qual é a sua fonte? Você tem toda a razão. Eu errei, desculpe. O artigo X diz isso. Eu falei, cara, não, também não. O artigo não fala isso. O artigo fala isso agora, quebrar o galho para você. O artigo fala isso aqui. Copio do site do Planalto.
E aí, nossa, você tem toda a razão. Eu falei, você está atrapalhando minha vida, você não está me ajudando. Você tem toda a razão, a inteligência artificial é criada para ajudar, Você imagina eu estou alguém que atrapalhando. não é preparado. Só faltou. Imagina você imagina alguém que não é preparado, pegando essa informação que você pediu. É confiar. Exato. Ele não tem poder de julgamento. O cara fala, meu, eu dei pro cara o caminho, a diretriz, e ele escreveu um negócio bonito, né? Ele escreve bem, inclusive, né? Responde com propriedade. Cara, se você não está preparado para ler aquilo, se você não tem conhecimento, você aceita. E aí começa o primeiro problema, que tipo de alucinação. Mas essa é um pouco da minha dificuldade. Eu não confiei na IA na vez que eu tentei usar, porque ela não trouxe informação. Até eu dar a informação para ela, eu falei, poxa, analise o objeto X. Ela me traz o objeto X, em vez de uma maçã, uma banana. Como é que eu vou analisar, vou acreditar na análise que ela traz sobre o objeto que ela nem sabe, que eu não consigo achar a correspondência do objeto certo? Né? Aí que intervém o espírito crítico. Eu acho que eu falei assim, última análise, você tem que conhecer para poder julgar a qualidade que você está recebendo. Igual quando a gente pesquisava, eu não sou. Não, mas eu pesquisei já, que enciclopédia Barça. Fala assim coisa comigo. Isso nessa época aí. Páginas amarelas. Fazer esse tipo de curso, que a gente não consultava um livro só e estava tudo certo, a gente via vários outros. Exato. Até no próprio Google mesmo, a gente pesquisa várias fontes. Vou ver esse site tal, vou olhar essa informação tal. Então, acho que para IA também tem que ser dessa maneira. Você vai utilizar aquele prompt, você vai utilizar aquela informação, tá, mas você vai utilizar ela como sua única fonte. Eu acho que é aí que esbarra no problema que você estava mencionando, porque as pessoas acham que ali é a verdade absoluta. Quem utiliza mal a IA, vamos dizer assim. Então, acho que a última análise é isso. Você tem o teu senso crítico e falar, não, realmente não é a única coisa que serve. Vai me auxiliar, mas não vai ser 100% do que eu preciso. Eu comecei a pedir, só a última coisa, eu comecei a pedir a fonte. Eu falei, quais são suas fontes? E aí, agora, tudo que eu pergunto, ela me dá a fonte. E aí eu vejo qual é o universo que ela pesquisa. E é interessante que a maior parte do direito, ela procura no Brasil. Cara, de 10, ela 8. Eu falei, cara, aí eu olho direto, eu não preciso de você. Então, assim, por isso que eu falei que eu estou cru para usar a inteligência artificial, mas ela também, pelo menos eu usei o grátis, né? O inicial para ver como é que era. Também é muito limitado, eu acho. Né? Talvez pagar uma versão mais barata. Mas não é melhor que a barata, porque assim, também não. Porque muda o escopo que vai para você. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, esse é o ponto. É o mesmo ponto. Esse é o ponto, então. Qual é hoje Você imagina qual é a utilidade? Um robô de graça que é pior que o pago? Não, ele vai colocar o melhor de graça, se ficar convencido de comprar a ferramenta, né? Então, assim, me pergunto qual é hoje. Hoje eu uso como norte. Às vezes tem alguma coisa que está difícil, eu pergunto. E às vezes ele traz algo que é útil para mim. E aí eu vou atrás da fonte, eu pesquiso diretamente, eu expando a minha análise. Quero começar com aquele norte. Como? Manda pro IA, ele começa com isso, mas você tem que colocar o recheio. Mas não dá para pegar, por enquanto, o que eu tenho visto, eu não consigo pegar um negócio dele e falar, ler, falar, cara, ficou, não tem que mexer em nada, tá tudo certo, a fonte está certa, a análise está certa, vamos para frente. Não dá, nem perto disso, nem 10%. Mas eu acho que hoje todo mundo tem talvez o pensamento que a inteligência artificial vai resolver agora para nós todo o passado. A gente vai fazer uma pergunta e a gente vai poder confiar livremente. Não é assim, porque é o que eu falei para o Daniel. Nada mudou. Ele nos ajuda, mas a análise crítica continua absolutamente necessária. Você não vai também, assim, bom, eu espero que numa gestão de uma empresa, você contrata novas pessoas, também você vai analisar o que está sendo produzido. Então, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar e você vai testando. Tem algumas coisas que são maravilhosas. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer uma apresentação sobre a nossa Câmara de Comércio, estava com um tempo extremamente limitado, abasteci o nosso website, abasteci algumas apresentações que a gente já fez, e eu falei, olha, eu quero que você vai me trazer numa apresentação com visual profissional, tal. Então, ele faz bonitinho.
Claro, você tem que rever, você tem que verificar, você tem que ajustar, mas ele vai fazer isso para você em 1 minuto. Você vai ter já uma apresentação que você fala, bom, isso tá Já- legal. agora vou melhorar o Isso tá recheio. legal. Essa informação, vou deletar esse site, quero incluir um novo, me traz isso aqui. Então, lá você vai trabalhar com o AI em cima de coisas que você conhece melhor do que ele. Exato. Então, você vai começar a testar. Como Você vai assistente. verificar, olha, confiável. Superpoder. E você pode determinar, é muito importante também, antes de começar, que vocês vão configurar também. Porque todo mundo começa e coloca lá, essa é a maior preocupação de todas as empresas, que as pessoas vão lá colocar informações confidenciais. E tudo vai livremente, vai para a internet. Então, assim, eu acho que o maior desafio para poder utilizar, eu acho que, em primeiro lugar, é determinar um pouco a governança da sua empresa, o que pode, o que não pode. Talvez começar a trabalhar, assim, juntar a sua equipe aonde nós estamos precisando e começar a trabalhar áreas que vocês dominam. E como você falou, vocês falaram, implementar uma coisa repetitiva, aonde a gente pode ser mais eficaz, mas estamos trabalhando com informações que nós estamos controlando, nós estamos sabendo que isso que ele está reproduzindo aqui não é possível. E a governança, a confidencialidade, super importante. Um simbolismo simples, hoje. A criança que utilizava para calculadoras 11 vezes 11. A gente aprendia de criança, primeiro, com tudo para o coração. Quer dizer, o momento de chegar a calculadoras. Mas a gente precisa saber que 11 vezes 11 faz mais ou menos 122. Você faz 200 só, não é errado. Com o tempo, a calculadora ficou até científica, etc., porque vai se aperfeiçoando. Mas nós que vamos analisar se o dado é bom. A qualidade que vai acontecer. Eu queria concluir, eu acho que todo mundo pensar hoje na palestra de transformação digital falando de tecnologia. 35 anos de tecnologia, eu mais ou menos 20, não falamos de tecnologia. Falamos de pessoas. Eu entendi o lado ético, que eles provocaram, que a gente viu aqui foi isso. Quem vai tomar a decisão, quem analisa os dados, quem vai ver se a apresentação é bem feita, o artigo corresponde ao que eu quero dizer, é sempre o físico. É pessoas. Ela me ajuda a ganhar tempo, a me dar uma opinião um pouco diferente, por eu ter um open mind. Mas não tomará a decisão para mim. E isso é uma visão de tecnologia, fez tecnologia de complexidade, acho que também no Carlos, e hoje é isso, que a pessoa da tecnologia está vendo, não esqueça, é você. Não se faz da transformação digital como implementa o sistema e resolve tudo. Não. O mensagem que nós queremos dar hoje para o Carlos é dizer, não é isso a transformação digital. Inicia para o físico, a pessoa que decide, me ajuda a esta solução, extremamente que vai resolver o problema, e eu quero isso. Inicia já no estudo e não dizer, coloca na tecnologia e tudo vai funcionar. Perfeito. Você tem Pessoal que está online, alguém perguntas, comentar algo? Fique à vontade. Fique à vontade. Nobody? Não, parabéns pelo evento, parabéns por essa primeira apresentação. Não tenho perguntas. Eu já teria tantos que é possível não tomar o tempo de todo mundo. Eu queria parabenizar todos que se envolveram. Realmente, nos bastidores teve muita atividade, muita atividade. Parabéns. Obrigado. Eu vejo aí no chat que há vários mensagens, aí 10 mensagens, se calhar, O pessoal parabenizando. Parabéns pela produtiva, parabéns pelo evento, sem perguntas, conversa muito interessante. Eu perguntei se o pessoal tinha alguma pergunta, legal, o pessoal se manifestou. Boa. Bacana. Obrigada. Pessoal, não acabou ainda. Acaba aqui na sala, mas continua no café ali do lado.
para quem não dorme depois que toma café, tem as bebidas também. Quem sente à vontade. Não, só para o pessoal poder ver também. O pessoal que está no live. Perfeito, maravilha. Pessoal não está me vendo aqui, né? A todos os presentes aqui, quem também está online, né? Eu vou trazer agora uma surpresinha que a gente separou para o nosso novo comandante aqui do nosso comitê, tá? E nós também temos um brindezinho para todos aqui presentes, também para os nossos palestrantes. Volta ali, já vem, tá bom? Vou buscar. Mas antes de mais nada, obrigado a todos, tá, pela presença. Uma salva de palmas para o... Parabéns. Vamos aguardar para ver quem é o presente. Vai chegar o robôzinho. E para as pessoas online, tem o Gabriel comprou mais brindes, então quem está online, nós vamos ter os seus nomes lá pelo relatório do Zoom, então ele fica reservado lá. Se depois vocês querem mandar para nós, a gente envia para vocês. É isso aí. E fica o convite também para quem participou online hoje, na próxima está super convidado a vir presencialmente aqui e participar do antes e do depois também da transmissão. Sim, tá bom? Então, obrigada, gente, pela participação online também. Não, a gente quer ver o brinde. E esse a gente não abre mão, né? Não, de jeito nenhum. Vai ser muito feliz, porque quando o Gabriel me apresentou, eu falei para o Gabriel, não é possível que você vai conseguir esse brinde por esse valor unitário. Ele falou, não, é o valor total. E foi o valor total. Então, parabéns para o Gabriel, porque... Ele opera alguns milagres ali, né? Eu falei para o Gabriel, você nem consegue 2 Sete Belos por este preço. Sete Belo foi longe. Na minha época, eles tinham do Habib's, que era 10 centavos. Nossa, não, Grupo Sérgio. Sérgio. Imaginando que o número de assinatura do ChatGPT, tipo, alguma coisa assim. Alexa para cada um. Calma, né? Eles alucinam, viu? Pra quem que é alucina, cara? Não, cara, mas eles têm esforço ali. Eu conheço um monte de gente que você perguntar qualquer coisa para ele, ele te dá uma resposta. Mesmo que ele não saiba. Senhores e senhoras, isso aqui não vamos cantar parabéns, tá bom? Deixar claro. Que meu aniversário é 20 de março. E a palavra que está escrita aqui, ela é inovação, né? A gente passou por ela algumas vezes, né? Mas no fim das contas, o que eu pensei para transformar a palavra inovação em transformação é que inovação normalmente é uma coisa mais pueril, né? Então é como se fosse a lâmpada. Já a transformação é quando... Então, se é a lâmpada, seria iluminar o cômodo, né? Aqui é a nossa lembrancinha para todos vocês. Eu vou mostrar a câmera para todo mundo conseguir. Não, está... Dá para enxergar? Não. Tá blur. Tá blur. Deixa eu tirar o blur. Parabéns. Deixa eu tirar o efeito. É simulação de astigmatismo. É exatamente assim. No meu caso é esse. Eu me sinto assim todo dia. Show! Muito bom. Muito bom. É um bolo, é isso? É um bolo. Mas é isso. Aí, parabéns. Parabéns. Nossos palestrantes, a honra aqui, do nosso primeiro comitê também. Meu querido, obrigado para você, também para você, Giovanni. Muito obrigado, viu? Não esquece de tirar uma foto com todo mundo, hein? Fica a dica para quem faz palestra. Falar sobre drinks com abacaxi. Pessoal, esse encontro vai ser mais ou menos mensal. Os temas variam.
Esse primeiro foi bem genérico, então podem ver que a gente abordou desde estratégia, desde a história da tecnologia até aplicação de IA para responder e-mails. A gente falou um pouco de tudo, mas a ideia é trazer temas mais aprofundados ao longo do ano, em cada encontro, desde mesmo de como que uma empresa pode se transformar de forma estratégica, até como responder um e-mail usando o IA. Brincadeira. Vai ter coisa mais legal no meio do caminho que responder e-mail. Então, obrigado a todos pela presença também. Vamos todo mundo comer. Apologia. A gente tem também na programação da Belgalux, esse fim de semana, a gente vai fazer uma visita à Pinacoteca, como a inauguração do Comitê de Cultura. Quem não recebeu o convite, por favor, me avisem, porque a gente quer muito receber vocês. Falar um pouquinho da relação da cultura da Pinacoteca com a Bélgica. E dia 29 tem a Assembleia Geral Ordinária para os associados. E a presença de todos os associados é importante. Muito bom. Legal. Obrigado. Vamos. Obrigado. Parabéns, Daniel, aí pela iniciativa também cultural, hein? Obrigado. Obrigado. Esse sábado, às 11 horas da manhã, na Pinacoteca. Isso, tá. Inscrevam-se, tá? Para isso, muito bacana. Tem uma lembrancinha bem simples para todo mundo aqui também, que é uma coisa de celular, né? É uma coisa simples, porém, ó, ela é bem útil no dia a dia do trabalho, tem o celular ali. Às vezes até almoçar, ó, você coloca um vídeo, né? Ele tem um adesivo aqui atrás que vocês podem remover, tá bom? Ele tá aqui justamente para não riscar, mas aí quando vocês pegarem, vocês podem remover, tá? Vou deixar lá na sala a gente buscar. Tá bom? Vai. Obrigado.